Muito boa noite a todos, desejo cumprimentá-los com uma paz do Senhor. Encarecidamente vos peço, fique de pé, vamos fazer uma leitura responsiva nesta noite. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 39. Capítulo de número 22, versículo de número 39. Para os que não me conhecem, eu me chamo Vitor Brito, congrego na Assembleia de Deus Ministério do Belém, estou acompanhado muito bem acompanhado pela presença da minha esposa, a nossa irmã Karine Brito, assim também como os meus filhos, o Samuel e a Sulamita. Também faço menção ao nome do nosso amigo, pregador, o diácono Bruno, que também está com a sua esposa e seus filhos aqui nessa noite. Também quero mencionar o nome de um amigo especial, que foi o canal e o acesso, para que pudéssemos estar aqui por mais uma vez. Nosso amigo pastor Erinaldo Silva, que está viajando. Pastor Lucier, gratidão, Deus abençoe. Aos demais obreiros, também faço menção ao nome aqui do nosso pastor Moacir, pastor Adriano, pastor Carlinhos, pastor Zilmar, que por sua vez estão aqui na frente desta obra, a qual é a obra de Deus. Você que encontrou comigo, versículo 39, a epígrafe nos diz: Getsemane. E saindo como costumava para o Monte das Oliveiras, e também seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disseram-lhe: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olhe para cá, por favor, encarecidamente vos peço. Vamos repetir o tema a ser tratado nesta noite? Eu falo e vocês repetem, amém? Jesus é o Senhor do nosso destino. Quantos acreditam nessa palavra? Tome assento que eu te explico. Como já fora mencionado nesta feita, estamos em um culto de agradecimento diante de uma campanha de caráter profético, nesta quinta-feira, que é também intitulada Culto da Vitória. E ali então, no telão, nós percebemos que está se retratando acerca de um versículo que é chave para compreendermos nesta noite o significado, a significância desta gratidão que temos ao nosso Deus. Mas nós não podemos compreender esse texto se nós não formos aos antecedentes do mesmo. E o antecedente desse texto narra uma certa acontecimento ao qual Jesus está diante dos seus discípulos. Nos preparativos da festa da Páscoa, que na tradição judaica é conhecida pelo termo Pessa, que quer dizer festa da passagem, que retrata nada mais, nada menos, a passagem em que os hebreus estiveram saindo da terra do Egito para celebrar ao Senhor em meio ao deserto. A festa da Páscoa, neste contexto histórico, Jesus está ceando com os seus discípulos. E o tom inicialmente é um certo tom de tristeza, porque o traidor já estava por se revelar. O mesmo, por sua vez, sai daquele encontro e marca com os seus algozes. E o mesmo já sabia que Jesus tinha por costume ir ao Getsemane, ou também conhecido como Monte das Oliveiras, a orar. Sabemos disso porque, quando narramos acerca desta história, Jesus, por sua vez, não será pego de surpresa, porque os seus algozes estão ali já, se deparando e indo a caminho diante do nosso Mestre. Mas nessa noite você talvez possa estar se perguntando: o que esta palavra tem a ver com a minha vida? Qual o propósito da mesma, que saí da minha casa para ouvir uma palavra revelada, assacalada, poderosa e avivadora em nossa vida? Olhe para cá. Diante desta história que vos narrei, Jesus agora vai ao Getsemane. Palavra essa que no original hebraico significa prensa do óleo, prensa do azeite. E este significado, caríssimo pastor Adriano, tem um significado e uma justificativa plausível. Por quê? Porque o Monte das Oliveiras, ou Getsemane, era justamente um local situado em Jerusalém, do qual Jesus tinha por costume de orar. E o texto diz que já está à noite,
madrugando, e o mesmo está orando diante dos seus discípulos, justamente nesta localidade, ao qual tem uma explicação muito especial para a nossa vida. Por quê? Porque o Getsemane, ele tinha uma peculiaridade, da qual vos menciono nesta noite. O Getsemane era um local ao qual estava muito propício a plantação de diversas árvores, dentre elas uma especial que simboliza algo muito forte para o povo de Israel, a saber que além da oliveira, a figueira, a videira e a tamareira são árvores importantes para a cultura deste povo. Mas no tocante à oliveira, que preenche o cenário do Getsemane, havia também um ofício muito importante que trazia a produtividade e a prosperidade de Jerusalém. Por quê? Porque do óleo da oliveira, do azeite da oliveira, se fazia algumas funcionalidades, propriedades essenciais que marcavam aquele povo. Dentre elas, nós percebemos que da oliveira se extraía este azeite, que por sua vez era feito ingredientes, dos quais desses ingredientes se faziam bolos e servia para a alimentação do povo. Dentre eles também se fazia uma espécie de sabão, que era importante para a asepsia. Além disso, se extraía também este óleo, que servia para a alimentação, e também era passado sobre os enfermos, pois se acreditava que tinha medidas curativas, auxiliado com o poder da oração. Além disso, este óleo extraído nos faz remeter e lembrar uma seca parábola, do qual Jesus fala acerca das virgens que levavam lamparinas, umas levaram óleo e as outras esqueceram. Este óleo também serve para acender e fazer a luz do candeeiro. Ou seja, observe as propriedades dos quais eram extraídos do azeite de oliva. Então o Getsemane tem uma importância muito grande para esse contexto. E Jesus está justamente orando naquele local, e este local faz jus ao seu sofrimento, faz jus à via crucis que haveria de passar. Por quê? Porque a palavra Getsemane significa prensa do óleo, prensa do azeite, levando então a momentos ao qual Jesus estaria, pastor Moacir, sendo prensado, moído, sendo por sua vez castigado. E isto é bíblico. Isaías já havia profetizado que ele seria o castigo que nos traz a paz, que sobre ele não haveria formosura nenhuma para que o desejássemos, mas que ele consequentemente também seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha só, diante disso, percebemos que Jesus está orando, e os discípulos começaram orando, porém o texto é claro, categórico. Jesus chama aqueles dos quais tem mais afinidade, dentre eles Pedro, Tiago e João, pois com o passar do tempo os discípulos dormem. Jesus acorda Pedro e até por sua vez retruca dizendo: não conseguem velar comigo nenhuma hora. E é aí que se aplica o segredo, nesta quinta-feira do qual você viu ouvir essa palavra. Jesus está nos ensinando acerca do valor da oração. Jesus está nos ensinando que a oração nos reveste nos momentos da nossa dificuldade, nos momentos da nossa luta, nos momentos da nossa tristeza, nos momentos da nossa perseguição, nos momentos em que os nossos algozes querem nos matar, querem nos ver por baixo, querem nos trair, querem por sua vez influenciar o nosso ministério de forma negativa. Jesus está ensinando que o valor da oração é muito importante. Além disso, Jesus está orando pela madrugada, e para quem não sabe, a palavra madrugada vem do latim maturus, que quer dizer tempo oportuno, tempo ao qual é favorável. E isso eu já entendo, correlacionando a oração com a madrugada, um tempo oportuno de relacionamento com o Pai, um tempo oportuno de revestimento espiritual, porque enquanto os muitos dormem, eu estou revestido, enquanto os muitos estão dormindo, eu estou me preparando, enquanto os muitos estão dormindo, eu estou me capacitando. E agora, o texto clímax para compartilhar nessa noite, Jesus por sua vez ora e exclama dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice,
Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sabe o que eu aprendo nesta noite? Eu aprendo que Jesus, por sua vez, nos traz como exemplo de que o melhor de tudo é fazer a vontade do Pai. De que o melhor de tudo é estar no centro da vontade de Deus, de que o melhor de tudo é se colocar à disposição dEle. E nesta quinta-feira, eu saí da zona leste de São Paulo, para lhe trazer uma palavra profética à tua alma. Do jeito que está, não ficará. Se você acredita na mesma, por favor, levante a mão, porque já vou profetizar. O meu Deus, que é o teu Deus, está dizendo à tua alma: ei, o segredo está justamente aqui, a oração, a busca madrugada, a consagração por um propósito e o reconhecimento de que eu não posso, de que eu não tenho, de que eu não faço, mas que a vontade soberana de Deus é boa, perfeita e agradável. Nesta noite, quantos acreditam nessa palavra profética? Por favor, levante a mão, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque Ele está neste lugar. Hoje é noite de você compreender que mais Deus tem a te dar do que o diabo a roubar. É por isso que você está aqui nesta noite, porque você é grato a Deus por todas as coisas que Ele fez, porque você é grato a Deus e reconhecer que a prova tem, que a luta vem, que a adversidade existe, mas maior é Deus que nos dá a vitória. Maior é Deus naquele tempo de luta que você passou e se perguntou: Senhor, livra-me dessa angústia, Senhor, livra-me desta depressão, Senhor, livra-me desta ansiedade, Senhor, livra-me destes pesadelos, Senhor, livra-me desta angústia, Senhor, livra-me deste medo, Senhor, livra-me desta fobia, Senhor, livra-me deste desemprego, Senhor, livra-me desta dívida, Senhor, livra-me, Senhor, acuda-me, Senhor, salva-me, Senhor, revela-me, Senhor, esteja comigo, guia os meus passos, quando não tiver mais força, seja a minha força, quando estiver em fraqueza, me revista, Senhor, me prepara. E nesta noite Ele está dizendo a você: ei, eu estava com você no momento da tua dor, da tua luta, do teu sofrimento. Eu estava no momento em que teus algozes se levantaram contra você, e eu te acudi, te revesti, te preparei, te conduzir à vitória. E é por isso que você tem motivo de sobra para glorificar, exaltar, bendizer, enaltecer ao nome dEle, que vive para todo sempre. Nessa noite eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, um louvado seja Deus, um reconhecimento que sem Ele nada temos, nada somos e nada podemos fazer. Caríssimo pastor Moacir, pastor Adriano, pastor Lucier, meu caro Bruno, demais obreiros que estão conosco, amados, escutai-vos, a você que está nos ouvindo por meio desta transmissão em diversos estados do Brasil, assim também como o mundo. Por favor, cinegrafista, aproxima-nos, por favor. Quero tão somente dizer ao teu coração: Jesus é o motivo, razão e circunstância de ter transformado a sua vida, e por isso você tem motivos de sobra. Este a qual vos fala, que está hoje na cidade de Camboriú, no estado progressivo de Santa Catarina, ao qual está ministrando a palavra de Deus, é oriundo de um estado chamado Bahia, de uma cidade chamada Salvador. Jesus transformou a vida deste homem que está aqui, livrando do mundo do rock and roll, que não tinha perspectiva nenhuma de vida, mas Jesus teve por misericórdia, foi alcançado pela graça, transformou a vida dele e lhe fez uma promessa, que pregaria o evangelho a diversos estados do Brasil e a saber fora desse estado, assim como também demais nações. Esta promessa tem se cumprido em minha vida, e eu estou aqui para dizer e para agradecer: Senhor, a luta veio, mas o Senhor me fez forte, a adversidade veio, mas o Senhor me fez forte, a provação veio, mas o Senhor me fez forte, a privação veio, mas o Senhor me fez forte, e hoje eu posso bater no peito e dizer: Senhor, muito obrigado durante esses 20 anos, pregando o teu evangelho, sofrendo, gemendo e chorando, mas podendo dizer que maior é o Senhor na minha vida. E neste dia de hoje eu também te digo: Deus está olhando o teu sofrimento, a tua prova, e eu profetizo que o meu Deus faz do teu sofrimento um pouco da sua vitória. Receba essa palavra neste dia de hoje. Deus vai mudar a tua história. Acredite na palavra profética, exerça a obediência e espere o seu tempo. Quando nós estamos diante desse texto,
nós percebemos que Jesus, sendo Ele Deus, coloca-me como exemplo de que a vontade do Pai prevalece. E nesta geração de hoje, quantos estão precipitados? Eu moro no estado de São Paulo, e é um estado muito acelerado, é um estado ao qual a expressão mais comum lá é dizer estamos na correria. Para vocês terem ideia, quem já foi a São Paulo sabe que a escada rolante, Bruno, ela é mais rápida do que as comuns em outros estados. Eu até brinco porque São Paulo é o único estado que tem uma frase assim do lado: libera o acesso da esquerda. Para quê? A escada já é rolante, quer dizer que ela vai chegar. Então, dá um acesso para que outro possa passar correndo. É um estado e uma cidade muito acelerada, falando da capital. E isso muitas das vezes faz com que excedem em nós diversas preocupações, crises de ansiedade, ao qual muitas das vezes precisamos dar resposta, precisamos atendermos à necessidade. Há um certo sociólogo que escreve um livro, por nome de Zygmunt Bauman, acredito que o pastor Lucia conheça, e ele escreve um livro chamado Modernidade Líquida, contextualizando a pós-modernidade. E ele diz que tudo é muito líquido, no sentido de que as coisas se esparramam em nossas mãos como água. Por quê? Porque uma geração fast food, um dia nós queremos, outro dia não queremos. Comemos qualquer coisa de forma muito acelerada, mas contextualizando isso para a nossa vida e relacionando ao culto de hoje, o Senhor, Ele não deseja que você perca certos costumes, valores, e que você ainda esteja ligado aos valores que aprenderam os vossos pais. Por quê? Porque diante desta modernidade tão acelerada, a nossa espiritualidade tem se esvaído. Ou seja, queremos comer qualquer coisa, queremos ir para qualquer tipo de culto, queremos aceitar qualquer coisa que nos propõe. Mas eu ainda vos recomendo, diante da palavra, melhor é aprendermos que a palavra de Deus nos orienta, que a palavra de Deus nos santifica, que a palavra de Deus nos renova, que a palavra de Deus nos aviva, que a palavra de Deus nos regenera, que a palavra de Deus santifica, que a palavra de Deus traz a cura, que a palavra de Deus é remédio, que a palavra de Deus é orientação necessária. Não adianta querer comer qualquer coisa, de qualquer maneira ou de qualquer feito. Quando eu entendo isso, eu começo a compreender que o Evangelho não é viver segundo a minha maneira, o beneplácito da minha vontade, mas é colocar Deus no centro e fazer conforme aquilo que está escrito em Romanos, que Deus tem uma vontade boa e perfeita e agradável para a nossa vida. É por isso que você está aqui nesta quinta-feira. Sabe por quê? Porque você reconhece aquilo que Deus fez na sua vida, porque você reconhece, conforme o que está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 33, a saber que diz: mas portanto primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus comparou a geração que ele estava com a geração da mulher de Ló, que por sua vez não escapou por sua vida, olhou para trás e retrocedeu. O mesmo foi categórico em dizer: olhai-vos para a mulher de Ló e não fazei como o seu mesmo exemplo. Ei, hoje eu entendo que a vontade de Deus, ela é prevalecente na nossa vida, diante das nossas atitudes, ou seja, as nossas atitudes revelam-nos o Deus que cremos. E assim explico: o tempo que você passa, o tempo que você se organiza, o tempo que você administra, a maior parte do teu tempo revela quem você serve, revela quem você adora, revela quem você ama. Sabes por quê? Porque no tempo de 24 horas, do qual a terra faz o verdadeiro movimento de rotação, assim também como o movimento de translação que gira sobre a órbita diante do Sol, percebemos que Deus tem nos dado um tempo para que nesta máxima desse tempo seja reservado a Ele para a sua adoração, para reconhecimento, assim como Jesus nos ensina: Pai, seja feita a tua vontade. Eu reconheço que existe a minha, mas eu coloco à disposição. Eu vim como ovelha muda, levada ao matadouro, mas trago exemplo para a humanidade, que bom mesmo
é fazer e estar debaixo da vontade de Deus. Se você acredita, glorifica, exalta. Hoje você está compreendendo, nesta quinta do agradecimento, que melhor é fazer a vontade de Deus. Porque uma geração egoísta não prevalece. Uma geração que se pensa em si próprio não está condizente com aquilo que estamos aprendendo. E o mais interessante é que logo quando Jesus coloca esta narrativa, automaticamente o texto diz que o anjo do céu lhe fortalece, apresentando nesse versículo 43 que nós não estamos sozinhos, que quando eu oro, quando você ora, Deus está vendo, e Deus te dá força, Deus te capacita, Deus te renova. Só que o texto no 44 parece agora entrar em uma contradição, olha só, porque o texto diz: em posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Na medicina, é um fenômeno chamado de hematidrose, ou seja, o indivíduo está no nível tão alto de estresse que começa a suar gotículas de sangue. Mas o texto diz, olha só, que um anjo conforta, ou seja, é como se estivesse dizendo: eu reconheço a tua adversidade, eu sei a tua dor, eu sei a tua luta, mas você não está só. Eu sei que você está passando por isso, mas eu estou contigo. Eu sei que talvez esse momento seja tão conflituoso, mas você não está sozinho. E o melhor disso é que logo após do reconhecimento do estresse, porque Jesus sabia que iria passar a via cruz, Jesus sabia de tudo que iria acontecer, ele não era pego e nem pode ser pego de surpresa, porque Jesus é Deus. Mas mesmo assim, a humanidade do Cristo sofre, a humanidade do Cristo sente pelo calor do momento. Nós aprendemos isso, que Jesus é 100% homem, 100% Deus, mas esse lado humano é revelado como dor, é revelado como luta, que nos faz entender também que Jesus sabe a tua dor, mesmo você sendo grato, que Jesus sabe a tua luta, mesmo você sendo grato, que Jesus sabe do teu sofrimento, mesmo você sendo grato a Ele, mesmo você orando, porque só sabe de dor quem sente, só sabe de prova quem passa, só sabe de sofrimento quem vive. Só que diante disso, é que quando Jesus acaba de orar, chamou a atenção dos discípulos, o traidor aparece, a guarda pretoriana também, ali os judeus, e naquele acontecimento, o texto diz que Pedro pega uma espada, desembaia a espada, e por sua vez, acaba ferindo a um jovem, que o texto bíblico chama de Malco, e consequentemente lhe fere a orelha. E aqui tem uma revelação para vos trazer nessa noite, da qual é justamente essa: quando lhe fere a orelha, percebemos então que aquele sonho daquele jovem havia sido perdido, porque segundo a tradição, ele estava estudando para ser um sacerdote, e para se preparar a um sacerdócio, não poderia ter nenhum tipo de defeito, ou seja, o sonho daquele jovem foi frustrado, por água abaixo. Mas Jesus, já revestido, preparado para o que havia de passar, exerce algo chamado misericórdia, pois pega a orelha, restitui e faz o milagre, mais uma vez ensinando aos discípulos que não se deve agir da mesma moeda, e de que aquele que com ferro fere também será ferido. E aí eu entendo nesta noite que mais um segredo Jesus nos ensina, que através da oração, ela nos dá a capacidade de aceitar perdão, de liberar perdão, nos dá a capacidade de exercer misericórdia, nos dá a capacidade de espiritualizarmos diante da materialidade dessa vida, porque Jesus sabia para onde iria, mas mesmo assim não se deixou levar pela condição ambiente. Ei, Camboriú, nesta noite meu Deus está dizendo à tua alma: eu sei que a circunstância no teu trabalho pode não ser das melhores, que a condição na tua casa pode ser não das melhores, que a condição que você tem passado também no teu ministério pode não ser a das melhores, mas quando a oração, a revestimento,
revestimento, e quando há revestimento, há remissão de pecados, há perdão, há misericórdia. E nesta feita, por favor, levante a mão. Eu quero liberar uma palavra para a tua alma. A oração lhe dará o revestimento para suportar a dor, para perdoar, para ser perdoado, e o nome do Senhor será glorificado. E aí eu entendo que neste culto do agradecimento, vitória significa a capacidade que o indivíduo tem de suportar as dores, as lutas, as adversidades, as guerras, e no suportar de tudo isso, gerar a capacidade resiliente, ou seja, a resistência que diante dessa resistência lhe sobrevirá o resultado positivo diante de tudo aquilo que passou. Ou seja, a palavra vitória significa nessa noite de que você suportou a luta, glorificando ao nome do Senhor, e você pode exaltar a Ele. A vitória nessa noite é de que o seu nome está escrito no livro da vida. A vitória nessa noite é de que você está de pé. A vitória nessa noite é de que você não foi destruído. A vitória nessa noite é que você tem ultrajado os seus algozes. E aí então me faz entender o texto bíblico. Jesus é levado à cruz, sobre ele não havia nada que o condenasse, colocado diante de dois ladrões. Um olha para ele e diz: você não merecia estar conosco, nós pecamos, nós falhamos. Já o outro retruca dizendo, condenando ele como se fosse um malfeitor. Jesus olha para um deles e diz: ainda hoje estás comigo no paraíso. O texto é claro em dizer que Jesus olha para cima e repete a frase que no grego quer dizer tetelestai, que significa estar consumado. Ele olha para cima, entrega o seu espírito, porque a morte não tinha poder sobre o Cristo, a morte não tinha poder sobre ele. Ele mesmo havia vaticinado e dito que ele vos daria a sua vida por amor à humanidade. Aí tão somente olha para cá, Bruno, por favor, fica de pé, vamos dramatizar isso aqui. Vem cá, Bruno, fica de pé. Agora você vai fazer o papel, talvez nunca fez na sua vida, mas vai fazer o papel de Jesus. Fica lá naquele cantinho ali. Agora eu vou fazer o papel do diabo. Escute isso: o diabo no primeiro dia se cartou dizendo: já era, morreu, não tem mais jeito, acabou, não vai conseguir. Tragada essa morte sobre você. Passa-se o segundo dia, os discípulos voltam a fazer a mesma coisa. Calma, Bruno, se incorpora Jesus aí, fica ligado. Passa-se o terceiro dia, vai Maria Madalena diante do sepulcro. O texto diz que ela corre no terceiro dia. Ao chegar, ela vê uma pedra removida, dois varões. Ela não consegue entender quem são aqueles varões. Ela pergunta: onde está o corpo do meu Senhor? Os varões olham para ela e dizem: tu não sabia, mulher, que aquele que havia de ressuscitar não já está entre vós? Aí ela olha tão somente e vê na pedra escrita em caracteres hebraicos: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aí de repente vem o homem, o texto é claro, ela imagina ser o jardineiro do lugar onde Jesus está crucificado. Aí ela olha para esse homem, aí esse homem diz para ela, diga assim: o que tens, mulher? O que tens, mulher? Ah, porque eu não vejo o corpo do meu Senhor. Aí ele pega e fala assim: Maria? Maria, sou eu, Jesus. Aí o texto diz que quando Jesus se apresenta, ela viu outrora o jardineiro. Quando Jesus se apresenta, ela glorifica o nome do Senhor. Bruno, bate aqui nessa noite, porque eu quero tão somente lhe dizer: ei, é justamente assim mesmo. No momento da luta e da prova, você não consegue nem contemplar Jesus. É por isso que a graça de Jesus se apresenta dizendo: ei, Maria, eu não estou mais no sepulcro, eu ressuscitei.
E nessa noite Ele está dizendo para você: reconheça Cristo na tua luta, na tua prova, porque Ele ressuscitou. Para finalizar, vos digo, o texto é claro em dizer: quando Maria entra no sepulcro, ela vê um lenço lançado no chão e vê outro lenço dobrado. Lenço dobrado na cultura judaica significa, quando o judeu come na casa de alguém e gosta, ele dobra o lenço, que é um sinal de que vai voltar. Pega a senha nessa noite. O meu Deus está dizendo para você: ei, eu vou voltar. Lenço dobrado quer dizer que Ele vai voltar. E nessa noite eu quero lhe dizer: enquanto estivermos aqui tem prova, enquanto estivermos aqui tem luta, enquanto estivermos aqui tem sofrimento, mas fica tranquilo, Camboriú, Jesus vai voltar e arrebatar a sua igreja. Quantos acreditam, levanta a mão, glorifica Ele, aplaude a Jesus e fica de pé. Nesta noite, prepara aí, por favor, tecladinho aí. Bruno, vai lá, louvar o Senhor. Nesta noite, você e eu estamos aqui, aprendendo uma porção da sabedoria, de que a morte, o pecado, nem o mundo tem poder sobre o Cristo. Mas que todavia, Jesus nos trouxe exemplos, mesmo sendo Deus, de que você só tem vitória se orar, de que você só tem vitória se ler Bíblia, de que você só tem vitória se vir para o culto. Por quê? Culto é espaço de comunhão. A palavra culto vem do termo cultivo. Quando você cultua, você cultiva. Quem cultiva, planta. E quem planta, colhe. Neste dia de hoje, a palavra é esta, para você, pessoa amiga, simpatizante da nossa fé, que talvez veio aqui pela primeira vez. Jesus quer ser Senhor da tua vida, e para você ter a merecida vitória, entregue o teu caminho a Ele. Busque a Ele, esteja no centro da vontade de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. O pastor Adriano já fez a oração aqui, mas eu tenho de costume também orar pela igreja, orar pela sua vida, pelo seu ministério. Logo após estarei passando o microfone a quem é de direito, mas eu quero dizer uma coisa para você: você não sai da mesma forma que entrou, do jeito que está, não vai ficar. Feche os teus olhos, Bruno, Francine, adorem o Senhor. Escutai-vos esta mensagem cantada aos vossos corações.